Paulo Pezzolano, de 42 anos, retorna ao futebol brasileiro e é o novo treinador do Internacional. E nessa análise, com base no seu último trabalho mais longevo, no comando do Real Valladolid, eu vou te explicar as principais características do seu modelo de jogo. Ficou curioso? Então, bora para a análise. Para começar a análise do modelo de jogo do Paulo Pezzolano, a gente precisa entender a sua primeira fase de construção. É aí que a gente começa a identificar algumas variações e também intenções bem claras na equipe do Pezzolano, como a utilização do goleiro ativamente, tanto para sair curto, mas também com bolas mais longas. E esses passes longos, eles são direcionados, não são fortuitos, né? Só para jogar a bola lá na frente e para disputar a segunda bola. Não, essa bola, ela pode ser tanto para o apoio do centroavante, e a partir desse apoio que a gente vai ver durante a análise, vai criar essa dinâmica curta, dinâmica de terceiro homem, e a equipe vai atacar por fora, pelo corredor. E essa bola pode sair também por lateral. Então, para pegar essa progressão do lateral e aproveitar que a equipe se coloque de frente para a linha defensiva da equipe adversária. Como a gente citou, apoio do centroavante com o ponta e aí progressão do lateral por fora. Então tem essa aproximação por dentro para a equipe conseguir progredir pelo lado do campo e procurando essa bola em profundidade. Essa saída curta vai ter sempre a movimentação do volante, do primeiro volante descendo para gerar essa opção de passe para o goleiro, e aí ele vai conectar com o zagueiro. E os zagueiros também têm uma importância muito grande nessa saída da equipe do Pezzolano. Zagueiros que tenham essa capacidade de passe será importantíssimo, tanto com esse passe mais longo, mas também buscando esse passe mais vertical, né? O passe que consiga quebrar uma primeira ou até segunda linha de pressão da equipe adversária. Como a gente vai ver nesse lance, uma série de 3+1, que ela pode variar como um 3+3, né? Dependendo da altura dos laterais que podem estar na mesma linha do primeiro volante, mas uma série de 3+1 com o primeiro volante já tocando para o zagueiro e o zagueiro tendo essa possibilidade de conduzir. O zagueiro conduz, percebe o jogador entre linhas, o seu meio-campista, e vai dar esse passe. Então, a partir desse passe do zagueiro, a equipe já consegue chegar nessa última linha defensiva do adversário. E aí a gente já vê um padrão. E ocorre uma alternância muito grande também do posicionamento entre ponta e lateral. Nesse lance, o ponta está por dentro e o lateral está à amplitude. Aqui, em fase ofensiva já, a gente observa lateral e amplitude, ponta por dentro, um dos meias nesse 4-3-3 entre linhas, ao lado do centroavante, e aí o ponta do lado esquerdo está bem aberto também. Então, a equipe, em muitos momentos, vai ter o ponta por dentro, lateral por fora, ou uma alternância do lateral mais por dentro e o ponta em amplitude. A gente vai ver também que o volante ele baixa bastante entre os zagueiros para auxiliar nessa construção. E ocorre essa sincronia nos movimentos nesse último terço também. Porque quando o lateral avança, o ponta sabe que ele tem que centralizar para gerar esse espaço justamente para o lateral. Porque o lateral da equipe adversária vai estar em cima do ponta. Então ele quer alargar ainda mais o sistema defensivo do adversário. E como a gente citou, já tem o ponta lado oposto por dentro, o lateral está em amplitude, tem um dos meias na entrelinhas, nessa zona, né, entre linhas, e o centroavante em cima dessa última linha da equipe adversária. Em fase de criação, a gente vai ver a construção de triângulos próximos da zona da bola. Sempre próximos, o lateral, o meia e também o ponta. E o ponta realizando muito esse movimento, buscando a profundidade. E no momento que ele chega na linha de fundo, vai ter sempre 3 jogadores ocupando a área. 3 ou 4 jogadores. O centroavante, um dos meio-campistas, pisando bastante dentro da área, e o ponta do lado oposto também. Como a gente viu o padrão, zagueiro entre o volante entre os zagueiros, a construção inicia por dentro e a equipe vai progredir pelo lado do campo e agora pelo lado direito. Então o zagueiro encontra o passe por dentro, o meia conecta com esse primeiro volante, vai se deslocar e a equipe vai começar a progredir pelo esse corredor direito. E aí vai criar o triângulo próximo da bola, com ponta, o meia e o lateral já avançando. Então os laterais da equipe do Pezzolano, eles têm muito essa agressividade pelo corredor. Eles vão sempre se colocar mais à frente.
sempre para receber em velocidade e vão participar ativamente dessa construção curta pelos lados do campo. Então, é uma equipe que procura muito progredir pelos lados e não tem tanto jogo interior, né, nesse corredor central, mas sim induz a construção por dentro para conseguir avançar pelos lados do campo e até para gerar situações de cruzamento. Chega na linha de fundo, 3 jogadores dentro da área. Ponto lado oposto, um meia e também o centroavante. E outro padrão nessa construção de jogo, essa fase de criação da equipe, é induzir a marcação do adversário para um lado, para a equipe já avançar pelo lado oposto. Então a gente vai ver muito essa movimentação sem a bola do meio atacando a área, o centroavante também, para justamente gerar esse espaço todo para o ponta que vai receber lá pelo lado oposto. Então o ponta recebe, tem a possibilidade de conduzir e até buscar esse jogo mais curto com um dos meias. E agora a gente vai ver mais um momento, padrão, a triangulação na zona da bola, o meia vai receber mais por dentro e vai observar a movimentação do lateral pisando bastante dentro da área, atacando essa última linha, vai receber em progressão, atacando a última linha, e o lateral muito agressivo, né, nesse corredor, e vai conseguir escorar para dentro da área, e o centroavante ataca também o meio dos dois zagueiros, se espaça no meio dos dois zagueiros e gera uma opção de finalização. E é uma equipe que progride muito rápido, né, começa por esse lado direito, ponta traz para dentro, tem a possibilidade de inverter para o lado oposto, vai progredir por esse lado oposto. O atacante também tem que ter essa característica, né? Utiliza bastante essa característica de atacante que ataca esse espaço, se coloca no espaço entre os zagueiros, para justamente até gerar esse espaço para o ponta. Ponta vai receber, a equipe começou construindo pelo lado direito, trouxe para o lado esquerdo e vai terminar dentro da área pelo lado direito. Então, um dos meias vai atacar a área, 3 jogadores, um dos meias atacando o lado oposto e a equipe chegando nesse último terço muito rápido, né? Muito rapidamente a equipe consegue sair do campo de defesa, chega no campo de ataque e chega também com um dos meias atacando a área e aí finalizando a jogada. E outro padrão é essa pressão na bola, como a gente vai ver durante a análise. Então, no momento que a equipe perde a posse, recupera o mais rápido possível e aí procura essa bola em profundidade. Então, é uma equipe extremamente vertical, né? Busca o mais rápido possível acionar esse atacante em profundidade ou até mesmo um dos pontas. Então, recupera nesse corredor central a posse de bola, busca esse passe curto com os dois meio-campistas, observa a movimentação do atacante e vai procurar a profundidade para acionar esse atacante em cima da última linha. O mais rápido possível. Recupera, procura a profundidade e tenta transitar, buscar essas transições mais rápidas. Como a gente vai ver já nessa iniciação, né? O zagueiro e o volante. O zagueiro consegue o passe, o meia vai receber, já vai procurar esse passe em profundidade, a equipe já chega nesse último terço com ponta recebendo por fora, e aí vai procurar essa situação de cruzamento para o centroavante também estar atacando essa área. E agora, sem a posse de bola, como a gente viu, uma das marcas, uma das características muito fortes do modelo de jogo do Pesolano é essa pressão constante na zona da bola. Perde a posse de bola, vai criar essa zona pressionante, para dificultar que o adversário consiga sair dessa zona. Então pressiona, gera o erro do adversário, já está com muitos jogadores próximos da defesa do adversário e vai conseguir já recuperar essa bola lá na frente, lá no campo de ataque. Então, cria essa zona de pressionante, não deixa o adversário receber com tranquilidade por dentro, a equipe já vai pressionar com muitos jogadores, com 4 jogadores próximo dessa zona da bola, jogadores que rapidamente, quando perdem a posse, mudam o comportamento para pressionar, para justamente a equipe já recuperar essa bola o mais próximo possível no campo de defesa do adversário. Deixou o adversário sair dessa zona mais pressionante, vai ter sempre um volante já realizando essa cobertura, sendo agressivo nessa zona da bola e a equipe consegue recuperar a posse muito rapidamente. E agora, sem a posse de bola em bloco alto, a gente vai ver bastante a equipe saltando a pressão num 4-4-2. E os dois volantes vão encaixar, vão realizar esses encaixes individuais em cima dos volantes adversários. E um dos meias vai se colocar nessa primeira linha de marcação ao lado do atacante, para fechar esse espaço, não deixar que essa bola entre para os volantes. Então,
A intenção dessa marcação alta é justamente procurar essa bola mais longa, não deixar que o adversário saia curto, e aí nessa disputa de segunda bola, os zagueiros precisam ser agressivos, precisam ganhar bastante esses duelos pelo alto. Então vai ter o sistema defensivo já ajustado, os quatro, e aí os zagueiros vão precisar ganhar essa segunda bola para a equipe conseguir recuperar a posse. Pode alternar esse bloco alto num 4-1-3-2, com um dos volantes saltando em cima dos volantes adversários, e aí ficando na mesma linha dos pontas, e vai manter um dos meias, o meia vai se juntar ao lado do centroavante, e aí no momento que essa bola entra por dentro, a gente vai ver bastante o salto do lateral. O lateral vai se desgrudar dessa última linha de defesa, a linha de defesa da sua defesa, e vai saltar em cima desse ponta, desse meia ponta que pode se colocar por dentro. Então, acaba saltando, não deixa que esse jogador do adversário receba com tempo e espaço e possa girar, e a equipe vai dificultando essa construção e quer gerar esse chutão para justamente conseguir recuperar essa posse de bola. Aqui a gente vai ver esse bloco alto, né? Nesse 4-4-2, os dois volantes mais altos, a equipe pressionando a saída de bola do adversário, criando muita dificuldade, gera o erro. No momento que gera o erro próximo da área, a equipe já consegue recuperar essa posse e já coloca o ponta, e o ponta consegue marcar um belo gol. Em bloco médio, a gente vai ver 4-2-3-1, que também pode variar para um 4-1-4-1, dependendo da altura do segundo homem de meio campo. Como a gente vai ver, o segundo homem do meio campo pode adiantar ao lado do outro meia, e aí a equipe em bloco médio pode deixar somente o volante mais centralizado para cobrir esse espaço entre linhas, e aí a equipe vai começar a pressionar, mas o volante sempre se colocando próximo da zona da bola, saltando, para não permitir que esse jogador receba e consiga girar. Então pressiona, cria essa zona pressionante e acaba até fazendo a falta. E na bola parada defensiva, a gente vê uma predominância individual na marcação. Então, muitos jogadores marcando individual os jogadores da equipe adversária, principalmente os principais cabeceadores da equipe adversária, e deixando somente 3 ou 4 jogadores posicionados na zona, tendo como referência a bola e seu espaço. Então, o Paulo Pezzolano, na bola parada defensiva, ele busca realizar uma marcação mais individual. Então, com encaixes individuais em cima dos principais cabeceadores, e deixando somente 2, 3 ou até mesmo 4 jogadores posicionados em zona.